E aqui, agora, a gente vai para um resumo do capítulo 1 do livro. A crença no Tawhid é de fundamental importância no Islã, e ela estabelece uma relação clara entre seres humanos e Alá, e distingue os muçulmanos dos não muçulmanos. O Tawhid é a crença que transforma uma pessoa responsável em um crente em Alá. E negar o Tawhid, de qualquer forma, transforma um muçulmano responsável em descrente. Quem é uma pessoa responsável no Islã? É a pessoa que... Cadê? Pessoa responsável é um homem ou mulher que entrou na puberdade. Então, a primeira coisa é entrar na puberdade. É são e ouviu a declaração de credo do Islã. Então, todas essas condições têm que ser cumpridas simultaneamente para que uma pessoa seja considerada responsável. Responsável pelas suas ações, né? Se não tiver entrado na puberdade, não é. Se não for uma pessoa sã mentalmente, não é responsável. E se nunca tiver ouvido falar também do Islã, ela também não é responsável. Então, ela precisa desses 3 itens simultaneamente. Negar o Tawhid, de qualquer forma, transforma um muçulmano responsável em descrente. Os atos de adoração podem ser aprendidos pela imitação. Então, por exemplo, a gente ensina uma pessoa a orar, né? A gente pode ensinar uma pessoa a orar, pode dar dicas como é que se faz para jejuar. Então, isso a gente pode aprender pela imitação. Mas aquilo que uma pessoa deve acreditar nunca pode ser adquirido por imitação. A gente não pode imitar a crença, a gente pode imitar as atitudes, né? Então, a crença só é adquirida pelo conhecimento, envolvendo a mente e o coração até que se esteja realmente satisfeito. E aqui eu vou abrir um parêntese, que é uma coisa que não está no livro, pelo menos não até o ponto que eu li, mais das conversas que eu tenho com o Sheikh Abdulaziz. Esse conhecimento, porque às vezes as pessoas confundem, né? A gente confunde. Eu mesma achava isso, né? Que conhecimento é ler um monte de livro, né? Fazer faculdade disso, daquilo e tal, que isso é conhecimento. Isso é conhecimento, é um conhecimento formal, né? Mas como até diz o Imam Malik, que eu vou parafrasear, né, que é o fundador da escola Malik, o conhecimento não é memorizar um monte de livros, é uma luz que tem no coração, mais ou menos por aí. Então, esse conhecimento que se fala muito, porque o nosso coração, todo o conhecimento que a gente precisa ter de Deus, já está aqui no coração. Por isso que a gente vai falar de purificação do coração depois. Então, não adianta falar de purificação, exato. É a luz de Alá, está no nosso coração. Por isso que a gente vai falar de purificação, não tem como falar de purificação sem falar da crença, né? Alá colocou esse conhecimento, colocou essa luz no coração de todo mundo, inclusive dos não muçulmanos, né? De todo mundo. Mas essa luz precisa sair. Ela precisa sair, ela precisa sair do coração para a gente adquirir esse conhecimento. Veja bem, tem pessoas que têm profundo conhecimento dos livros. Vamos falar de muçulmanos e tal. Mas a prática, as atitudes dela não são compatíveis com com tudo aquilo que ela sabe. Então, o que está errado nisso aí? Porque aquele conhecimento, não está aqui. Está aqui. O conhecimento que está aqui, só se ele não está vinculado ao coração. Então, esse conhecimento, sempre que se fala, é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Deus.
Esse conhecimento de Deus, ele está no nosso coração, a gente precisa purificar nosso coração para deixar que essa luz, esse conhecimento divino, saia. E porque a ideia é que, assim, nossa, mas é. Sabe, já notou assim, que a gente tem assim aqueles insights? Nossa, de onde vem isso? Vem daqui. Ler 500 livros não vai fazer isso. Mas não estou dizendo aqui, advogando que as pessoas fiquem na ignorância, afinal a gente está lendo aqui, estudando um livro, né? Mas é não achar que o fato de ter uma biblioteca vasta vai necessariamente dar esse conhecimento que está sendo falado aqui. Né? Porque você tem que ter o conhecimento mental, você tem que estar... o teu intelecto, a tua mente tem que processar, porque o Islã não é uma religião dogmática, só tem que acreditar isso e é assim, está acabado e não me questiona. Não, não é. Tem vários versículos no Corão que Allah fala, vocês não refletem? Esse é um sinal para quem medita, esse é um sinal para quem pondera. Então, Allah nos cobra meditação, exatamente coração junto, ele nos cobra meditação, ponderar sobre aquilo e tudo mais. Então, nós precisamos dessas duas coisas. Nós precisamos do conhecimento formal, mas a gente também tem que estar com o nosso coração puro. Porque senão o conhecimento formal ele fica só aqui. Ele não chega aqui. E ele não transforma, não nos transforma. Ele não nos transforma. A transformação das nossas atitudes, das nossas posturas, ela vem quando esse conhecimento se conecta com o conhecimento que a gente tem no coração. Né? Então, a gente pode aprender a orar. Mas tem uma pessoa que não é muçulmana, ela não é. A gente pode ensinar ela a fazer os movimentos, dizer para ela tudo bonitinho, ela vai saber fazer, ela vai saber orar. Então, a fé, ela cresce com o conhecimento de Deus. Esse é o nosso objetivo. A gente estuda tudo isso, a gente tem algumas regras a serem seguidas. Por quê? Porque Deus gosta de botar regras para a gente? Não, é porque aquelas regras fazem parte de um plano maior que vão nos permitir conhecer a Deus. Porque a gente está aqui para conhecer a Deus. Mais nada. Porque conhecendo a Deus, a gente ama, a gente vai passar a amá-lo. Na verdade, a gente vai saber o quanto ele nos ama e vamos sentir essa necessidade de amar também, de retribuir esse amor. E lendo o livro para lá e para cá, decorando, só não vai funcionar. Então, é sempre muito importante lembrar que a gente fala sempre de conhecimento divino, conhecimento de Deus. Tá? Como as pessoas, por natureza, frequentemente possuem pontos de vista diferentes e compreensões diferentes sobre todos os assuntos, a Aquida Islâmica, especificamente o Tawhid, chegou até nós diretamente do Todo-Poderoso, para usarmos a mente, primeiro, né, parar sem coação, né, porque não existe compulsão na religião, sem crença cega, sem imitação cega. Então, a gente vai usar a mente, a gente vai processar essa informação. Esse é o primeiro passo. Então, depois eu vou falar nas próximas aulas de Islã, Imã e Ihsan, que são os 3 níveis de fé. O primeiro nível de fé é o Islã. Tem o nome da religião, que é Islã, e tem os níveis de fé. O primeiro nível de fé é o Islã, o que é esse? Você chega, faz a oração, você faz movimentos. São ações, são coisas externas, né? Mas depois, esse é o primeiro passo. Claro que você fez a charrada, você acredita, mas essa crença, ela se aprofunda, né? Exatamente isso, Elizabeth. Conhecimento formal sem o coração vira arrogância, é porque a gente cansa de ver. É ou não é? Porque a grande questão de você aprender com alguém, com um Sheikh, por exemplo, você não aprende só as informações. Você aprende o comportamento. Sabe? Porque
Por exemplo, eu só posso falar do meu cheiro, né? Só fala nele, mas porque é o meu cheiro. Mas eu sei que esse é um padrão, né? Porque, assim, você vê uma pessoa com tanto conhecimento e que é tão humilde, você fica até com vergonha. Aí, quando o teu ego começa, assim, você se achar muito, aí você lembra da pessoa e fala assim, deixa eu baixar minha bola, porque eu não estou com essa bola toda. Então, é isso, muito mais do que a pessoa fica blá, 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 fazendo pregação e fazendo palestra e papapá. Muito mais do que isso, é você observar esse comportamento. Então, você assim, nossa, melhor ficar de boca fechada, porque eu não sei um décimo. E essa pessoa tem uma unidade tão grande. E nunca fala assim, é assim, tá errado. Vai assim, eu acho. Né? E você ali se sentindo todo, e aí você desmonta. Você desmonta. Então, isso é um ensinamento. Talvez muito mais valioso do que ficar repetindo, mostrando, exibindo que sabe Alcorão de cor, que sabe não sei quantos mil hadis, que sabe falar árabe. Né? Essa humildade, e esse é um ensinamento precioso. Exato, sempre. Melhor coisa. Porque aí se você admira aquela pessoa, você vai querer imitar. No início vai ser o quê? Uma imitação mesmo. Você não é daquele jeito, né? Digamos assim, falando eu. Eu não sou daquele jeito. Mas de tanto você querer ser igual, um dia você chega perto. Um dia aquilo faz parte da sua natureza. Mesmo que a princípio você não faça, você esteja se forçando. Mas é se forçando por uma coisa boa, né? Então, esse é o objetivo, sempre. E por isso que a gente vai dar esse foco também no coração, né? Porque esse é onde a gente quer chegar. Então, esse livro contém os fundamentos do Tawhid, do monoteísmo islâmico, derivados inteiramente do Alcorão e da Sunna. Sunna é a palavra árabe para as tradições e os modos do profeta, sallallahu alaihi wasallam. Ela inclui os hadis, que são os ditos proféticos, as ações proféticas, ou seja, o que o profeta fez, e também a concordância e a aceitação por parte do profeta sem verbalização. Algumas pessoas não sabem, por exemplo, existiram algumas ações que as pessoas fizeram na frente do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, e ele ficou quieto. Então, isso significa que aquilo que aquela pessoa fez não é errado. Então, isso também é parte da Sunna, não é só o que ele falou para faça assim, faça assado. Aquilo em relação ao qual ele silenciou, né? Não fala quem cala consente? Então, aquilo que ele presenciou acontecendo e ele silenciou, ele não disse está errado, não pode, não sei o quê, é também parte da Sunna. É uma aceitação dele, tácita, de que aquela atitude é válida. Pelo menos, na menor das hipóteses, é algo válido. Tá? É algo permissível. Não tem erro naquilo. Então, a Sunna inclui isso, atitudes, coisas que ele falou e coisas sobre as quais ele silenciou. Então, vem uma aceitação, uma concordância pelo silêncio, tá? Sem a verbalização. Então, esse livro tem esses fundamentos derivados do Alcorão e da Sunna, e é importante entender que os assuntos principais e mais importantes do Tawhid, assim como algumas questões, e é importante entender que ele contém os assuntos principais e mais importantes do Tawhid. Também algumas questões que não estão relacionadas com Tawhid ou com Aqida, mas com fiqh. O que é fiqh? Fiqh é a palavra árabe para jurisprudência islâmica, ou seja, são as legislações. É a ciência de aplicar regulamentos práticos do Islã com base no Alcorão Sagrado e na Sunna autêntica. Aqui eu fiz a tradução bonitinho, consertei a tradução. Isso aqui eu fiquei até 1h da manhã ontem, eu estava trocando, não estava entendendo mais nada.
Essa Akida é muito distinta, muito importante, porque simboliza a crença e compreensão puros desse grupo, Ahlus Sunnah wal Jamaa. No entanto, todos os outros grupos islâmicos concordam nas partes mais importantes do Tawhid. Ou seja, mesmo quem não pertence a esse grupo majoritário, né, concorda nas questões do Tawhid. Esse livro foi ensinado e aprendido por estudiosos da Akida nos últimos 1.100 anos, mais ou menos, através de estudiosos ou faculdades islâmicas, com praticamente nenhuma disputa ou desentendimento em relação às partes relacionadas com o Tawhid, ou seja, com o monoteísmo. Além disso, o Buhari, da época dele, quer dizer, Buhari é o Imam Buhari que compilou os hadiths, né, que são considerados, a compilação dele é considerada mais autêntica. Então, teve um Buhari, na época desse autor, que mencionou que há centenas de anos, todos os estudiosos desse grupo Ahlus Sunnah preferiram ensinar esta Akida, ou seja, desse livro, e favoreceram esse livro em relação a outros posicionamentos de estudiosos sobre esse assunto. Então, não é que não existam outros livros sobre esse assunto, mas esse foi o que se tornou uma referência sobre o assunto.